programa de hoje, saiba o que é o adicional de penosidade previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Em todos os nossos acordos coletivos, a gente negocia esse adicional de penosidade daqueles trabalhadores que trabalham em escala, em turno de revezamento, por considerar que esse trabalho ele traz um desgaste para o trabalhador ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo dos anos. O Ministério Público do Trabalho luta contra o trabalho informal. O trabalhador que trabalha na informalidade, ele só gera a riqueza para o sistema econômico. E você não pode falar em sistema econômico, em progresso econômico de uma nação, sem reconhecer a participação decisiva do empregado nesse processo. E no reality show do Trabalhador, vamos acompanhar a rotina de trabalhadora da construção civil. É uma área que tem muitos homens, mas que as mulheres também estão chegando aí para mostrar o valor que a gente tem. Não saia daí, o programa de hoje está cheio de novidades. Olá, eu sou a Marcela Buzelin e você está assistindo o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A CLT protege o trabalhador que tem registro em carteira de trabalho. Entre os principais direitos reservados a quem está empregado estão os de receber salário, férias, 13º salário e depósito do FGTS. Benefícios que geram custos, mas que valem a pena. Afinal, um funcionário significa investimento. Ter a carteira de trabalho assinada é direito de todos os trabalhadores e dever de todos os empregadores. No entanto, essa realidade ainda é sonho para boa parte dos brasileiros. Isso porque o valor do salário que o empregado recebe não é a única despesa que o empregador tem. Os direitos trabalhistas previstos na legislação geram custos que devem ser assumidos pelas empresas. Mas será que as pessoas sabem como calcular o salário? Não tenho a mínima ideia. Faço nem ideia. Alimentação, né? Transporte, dependendo, né? Salário mínimo, dependendo do trabalho, plano de saúde também, né? Estudos da Fundação Getúlio Vargas apontam que o custo do empregado para o empregador no Brasil pode chegar até a 183% a mais do que o salário fixado na carteira. Mas este número não deve ser encarado apenas como um custo, e sim como um investimento para ambos. A carteira de trabalho, a primeira vantagem é que ela formaliza o contrato de trabalho, serve de prova no momento em que você sai do trabalho, ou no momento que você precisa provar tempo de serviço para a aposentadoria, no momento que isso quer dizer, aquela relação de trabalho que você tinha 20 anos atrás, se você não tiver uma prova, não vai lhe servir no futuro. Mas se você tiver uma carteira de trabalho assinada, ela já é uma grande prova, a principal prova que você pode utilizar, vai utilizar certamente para a Previdência. Entre os diversos direitos do trabalhador previstos pela lei brasileira estão o pagamento de alimentação e transporte, férias remuneradas, FGTS e 13º salário. A consolidação das leis do trabalho é a principal norma vigente que rege os direitos do trabalho. Foi criada pelo Decreto-Lei 5452 de 1943, em que reuniu todas as normas que tratam sobre direitos e deveres dos empregados e empregadores no Brasil. Os principais direitos, né, que o empregado deve ficar atento, principalmente com relação à assinatura da carteira de trabalho e previdência social, o recebimento de um salário mínimo fixado em lei, que pode ser também fixado por convenção coletiva, né, que é um dos principais pontos que o empregador deve ficar atento junto ao seu sindicato. Para exemplificar quanto uma empresa investe em um trabalhador, este contador fez os cálculos baseados num salário comercial de R$ 1.200, pago a um empregado de um cargo não especificado. Quando os compromissos sociais a títulos de encargos e adicionais, férias, 13º, adicional sobre férias, todo o vale transporte, alimentação, todo o que vem junto com aquela contratação, esse salário final, no final de 30 dias, ele chega a custar para o empregador R$ 2.803. Mesmo assim, algumas empresas têm optado por fazer contrato de prestação de serviços com os funcionários, conhecido como contratação por pessoa jurídica. Quando a empresa contrata alguém nessa condição de pessoa jurídica, que é o chamado hoje PJ,
toda essa contribuição que é chamada patronal, ela deixa de existir, porque passa a ter uma relação de prestação de serviço entre dois entes jurídicos, uma pessoa jurídica autônoma e outra pessoa jurídica autônoma do lado de cá. Então, esse vínculo empregatício, ele deixa de existir aparentemente, e todos esses encargos sociais deixam de existir. Mas o procurador José de Lima Ramos Pereira faz um alerta para esse tipo de contratação. Prestação de serviço, como qualquer contrato civil, é uma regularidade que a lei prevê. A grande dificuldade é quando essa prestação de serviço é utilizada como forma de mascarar uma relação de trabalho. Ou seja, eu contrato um trabalhador como se fosse uma prestação, como se fosse um trabalhador autônomo, como se fosse uma empresa, como se fosse uma prestadora de serviço, que na realidade não o é. Esse trabalhador é na realidade um empregado. No caso de contratação pela CLT, o empregado precisa ficar atento ao pagamento dos encargos trabalhistas. Se não forem devidamente pagos pela empresa, o trabalhador pode buscar ajuda com o sindicato que o represente, por meio de denúncia ou contratando os serviços de um advogado especializado. O empregado, verificando as divergências com relação ao seu pagamento e seus direitos, deve procurar as delegacias regionais do trabalho, o Ministério do Trabalho ou o próprio sindicato, que pode fazer uma análise prévia de toda a legislação vigente ao seu caso e ao que está sendo pago pelo empregador. Verificando a divergência, a violação de alguns direitos, o empregador pode buscar um profissional de direito, no caso um advogado, que entrará com a reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho e buscará de toda forma reaver tanto as verbas que foram pagas indevidamente, quanto as multas cabíveis, os danos que porventura surgirem com esse pagamento indevido. E o Trabalho Legal sempre esclarece as dúvidas dos trabalhadores. É o quadro MPT Responde. O que é discriminação no trabalho? A discriminação no trabalho ela é caracterizada por qualquer ato que represente uma preterição de um trabalhador por um motivo que não é aceito pela ordem jurídica. Essa preterição ela pode acontecer tanto na fase pré-contratual, durante a entrevista daquele candidato ao emprego, durante o próprio contrato de trabalho ou no momento da rescisão, que é quando o empregado é demitido por um motivo que não é aceito. Esse motivo não aceito pela ordem jurídica, geralmente, é de ordem religiosa, em razão da preferência sexual, em razão da raça, em razão da etnia, esse tipo de motivo que a ordem jurídica repudia. Saiba quem tem direito a receber o adicional de penosidade, um direito previsto no artigo 7º da Constituição Federal. O benefício pode ser pago através de negociação com os empregadores por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Veja mais na reportagem. Você já ouviu falar em adicional de penosidade? Não tenho ideia, não sei o que é isso. Não tenho ideia. Não entendo não, é o quê? O adicional de penosidade é um valor pago aos trabalhadores que exercem atividades que causam grande desgaste físico ou psicológico. Alguns exemplos são trabalhadores que exercem atividades sob o sol, chuva ou até mesmo em pé, além dos que enfrentam filas ou que levantam muito cedo. O adicional está previsto no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. Mas esse direito constitucional ainda não foi regulamentado por lei. A empresa é livre para instituir qualquer tipo de plus, de remuneração a mais do que a legislação exige. Só que as empresas hoje em dia têm um pouco de receio de partir por esse caminho, porque elas instituem por liberalidade um determinado benefício e depois a Justiça do Trabalho, ela amplia esse benefício muito além da intenção inicial do instituidor. Então, não é comum que a empresa, principalmente, institua um adicional como esse, que provavelmente vai ser considerado um adicional de natureza salarial, vai ter integração ao salário, reflexos nas demais verbas salariais, no cálculo de horas extras, de 13º, de férias. Então, acaba onerando a empresa muito além do que ela inicialmente se dispunha. Para garantir o adicional, algumas entidades sindicais têm negociado com os empregadores o pagamento por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Hoje, a negociação coletiva é realmente o caminho
para instituir tanto o pagamento, quanto o valor, quanto a forma, a periodicidade do adicional de penosidade. Na ausência de legislação específica, a atuação do sindicato é fundamental. Então, o sindicato, em negociação com as empresas, pode sim conceituar uma atividade determinada como penosa e estabelecer o pagamento, a forma de pagamento, o valor, tudo isso, via acordo ou convenção coletiva. O Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal firmou acordo coletivo com algumas empresas para que os funcionários recebam o adicional de penosidade. O diretor da entidade, Alairton Gomes, revela a importância do benefício. Em todos os nossos acordos coletivos, a gente negocia esse adicional de penosidade para aqueles trabalhadores que trabalham em escala, em turno de revezamento, por considerar que esse trabalho ele traz um desgaste para o trabalhador ao longo da sua jornada de trabalho, ao longo dos anos, ele vai tendo uns desgastes com a sua saúde. Esse trabalho ele pode provocar desde uma questão de insônia no trabalhador, problemas gastrointestinais que ele pode estar ocorrendo, problemas familiares. Então, para isso, a gente negocia com a empresa um adicional que pudesse minimamente indenizar o trabalhador por esse trabalho penoso, né? Que assim podemos dizer. No próximo bloco, o Ministério Público do Trabalho luta contra o trabalho informal. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente volta já. Dados da Organização Internacional do Trabalho revelam que existem mais de 300 milhões de trabalhadores informais no mundo, sendo que destes, 30 milhões são brasileiros. O trabalho informal não garante ao empregado nenhum direito trabalhista. Por isso, o MPT luta contra essa irregularidade. Trabalhar com carteira assinada é um direito de todo empregado, mas nem sempre a realidade é essa. Esta colombiana, que prefere não se identificar, veio para o Brasil há 1 ano e meio para estudar, mas durante esse período também precisou arranjar um emprego. Hoje, ela trabalha preparando drinks em um bar, serviços sem carteira assinada e nenhum direito trabalhista. Isso é ruim porque você perde um monte de benefícios que você poderia ter se tivesse a carteira assinada. Então, às vezes você tem que aceitar as coisas de um jeito. O trabalho informal é aquele em que a pessoa trabalha sem condições regulamentadas pelo governo, ou seja, não há vínculo empregatício. O trabalhador não possui registro na carteira, nem usufrui dos benefícios trabalhistas, como FGTS e férias remuneradas. O trabalhador que trabalha na informalidade, ele só gera a riqueza para o sistema econômico. E você não pode falar em sistema econômico, em progresso econômico de uma nação, sem reconhecer a participação decisiva do empregado nesse processo, né? Então, quando você não reconhece a parcela dele, né, nesse complexo, né, nesse sistema, evidentemente você está alijando ele de todos os benefícios conquistados a duras penas pelo trabalhador brasileiro. A informalidade implica numa exploração grande do trabalhador brasileiro. De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho, existem mais de 300 milhões de trabalhadores informais no mundo, sendo que destes, 30 milhões são brasileiros. Outra pesquisa feita em todas as capitais brasileiras revelou que 59% dos trabalhadores informais estão no comércio e 41% no setor de serviços. O trabalho informal não garante ao empregado nenhum direito trabalhista. Por isso, o Ministério Público do Trabalho luta contra essa irregularidade. Nós, como os guardiões da Constituição, temos interesse que isso seja regularizado. Como fazemos isso? Através de que chega ao nosso conhecimento situações específicas de empregados que estão trabalhando sem essa regularização. Uma denúncia do cidadão, uma denúncia do fiscal do trabalho, né, ou do trabalhador. Aqui no Trabalho Legal nós temos um espaço democrático para os chefes mandarem um recadinho aos funcionários. É o quadro Fala Patrão. Confira.
E aí, galera, bora parar de conversar, bora vender, bora trabalhar direito, é isso aí. Agora chegou o momento de o trabalhador mandar um recadinho para o patrão. É o quadro Recado para o Chefe. Confira. Tenho pouco tempo de empresa, mas o pouco tempo que eu tenho, percebi que o seu Carlos é um dos melhores chefes que eu já tive até hoje. Seu Carlos, já que eu puxei seu saco, traz um aumentinho para todo mundo, traz uma redução de jornada. Pô, chefe, chega atrasado por causa do trânsito, meu serviço sai em tempo. Só uma horinha só atrasado, de vez em quando, não tem problema. Chefe, para de pegar minha caneta, pode ser? A seguir, você vai conhecer a rotina de uma trabalhadora da construção civil. Isso mesmo, uma mulher no serviço pesado. O reality show do trabalhador está imperdível. Não saia daí, a gente volta já. Chegou o nosso reality show do trabalhador. O repórter Rafael Silva acompanhou a rotina de uma trabalhadora da construção civil. Será que ele conseguiu pegar no pesado? Isso você confere agora. Roda a vinheta. Muita gente não sabe, mas o número de mulheres trabalhando na construção civil tem crescido a cada dia. Tanto que elas já ocupam 11% das vagas em todo o território nacional. Agora, será que a mulherada está fazendo bonito mesmo? E será que há diferença no tratamento ou é tudo igual para ambos os sexos? E os homens, hein? O que acham dessa história toda? Bom, as respostas estão no quadro Meu Trabalho de hoje, que veio acompanhar a rotina de uma dessas mulheres num canteiro de obras aqui em Brasília. Então, vem comigo. E é aqui no quarto andar deste prédio que trabalha a nossa entrevistada de hoje. É a ajudante-geral Marlene, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Marlene? Tudo, e você? Tudo ótimo. Marlene, conta pra gente o que você faz aqui. Eu trabalho com rejunte, né? Faço tudo um pouquinho, né? Rejunte de pintura, as coisas. Mas antes de iniciar o expediente, alguns cuidados têm de ser tomados, né? E que cuidados são esses? Capacete, bota, luva, né? E a máscara. Eu estou apto para começar a trabalhar, então? Tá, sim. Tá. Vamos lá? Vamos. Aqui já tem um rejunte preparado. Ficou meio grosso, vou dar uma mexida nele aqui, tá bom? O rejunte ele é misturado com o quê? Com água. Você mistura água mesmo, sabe? E aí você mistura até conseguir uma certa consistência, é isso? Exato. Aí vai mexendo, né, até dar no ponto. Ó. Tá vendo? Vai ficando cremoso. Por quanto tempo tem que ser misturado o rejunte com a água para conseguir chegar nessa consistência? Não tem um tempo determinado. Isso aqui você vai mexendo até dar o ponto, né? Às vezes você não... Tem gente que coloca água primeiro, dá um ponto mais rápido. Eu coloco água primeiro, né? Não tem muito tempo determinado, não. Então, eu vou te fazer uma demonstração aqui para você aprender, tá? Agora o rejunte está pronto para ser aplicado. Para ser aplicado, já limpei aqui as juntas da cerâmica, né? Tem que limpar antes de aplicar o rejunte. Aí você pega, põe e puxa, para encher bem a junta. Tá vendo? Agora, enquanto você aplica o rejunte, conta para mim por que você escolheu essa profissão. É uma área que eu gosto, né? Como eu já te falei, eu gosto muito dessa profissão.
É uma área que a gente está sempre aprendendo. Faço muitos amigos aqui, então, né, eu gosto. Quando você começou a trabalhar na construção civil, você passou por alguma situação de preconceito? Como é que foi? Não, graças a Deus não. Sempre fui, onde eu fui bem recebida. Sempre muito tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. E agora você aplicou aqui o rejunte em uma parte? Sim, a gente costuma aplicar em 2 vezes, pelo fato do porcelanato ser um porcelanato mais grosso. Então, para ele ficar bem cheio, aí antes dele acabar de secar aqui, né, aí a gente vem e dá uma segunda mão para ele ficar bem cheio. E será que eu conseguiria fazer esse trabalho? Consegue? Consegue, sim. Você me ensina? Claro, vamos lá. Vamos lá? Aqui, você enche o chinelo. Encher o chinelo, o primeiro passo, né? Exato. Assim tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos passar. Aperta, aqui. Pressiona. Eita, mas não tá saindo nada. Tem que pressionar mais? Pressiona. Apoiar os 4 dedos assim. Aqui. E pressiona. Assim. Exato. E vai correndo. Até o final aqui. Pega essa massa aqui, vai. Essa que tá sobrando aqui. Exato. Vai pegando as que tá sobrando. E vai passando. Aqui, eu vou pegando e vou passando aqui onde está faltando. É isso? Passando aqui onde está faltando. Vamos lá. E aqui você trabalha quantas horas por dia? 8 horas por dia. Tem hora extra também? Tem. E quais são os benefícios que a empresa proporciona para você? Vale transporte, né? Tem alimentação, tudo certinho. E você já sofreu algum acidente trabalhando? Não, graças a Deus não. Você gosta dessa profissão? Amo essa profissão. Agora, a mulher que está em casa assistindo a gente tem vontade de trabalhar na construção civil. O que você tem a dizer para ela? Não desista. Vai em busca. Correr atrás do sonho é fundamental. Com certeza. E como é para você trabalhar com muitos homens, cercada de homens do dia todo? Eu gosto. É uma área que tem muitos homens, mas que as mulheres também estão chegando aí para mostrar o valor que a gente tem. Agora eu posso pedir a um colega seu que avalie o seu trabalho? Com certeza, nós temos aí seu Pedro, meu encarregado. Seu Pedro trabalha aqui, coloca a mão na massa junto com a Marlene diariamente. Ô, seu Pedro, pode abaixar aqui, pode ficar de joelhos com a gente. Agora, como você avalia o trabalho da colega aqui? Não, a Marlene aqui para nós é uma boa funcionária, ela trabalha bem direito mesmo e o serviço dela é de primeira. E aí, leva o jeito pra coisa? Daqui uns 2 meses, quem sabe? Bom, depois dessa, eu acho que eu vou ter que voltar para a área do jornalismo mesmo, né, Marcela? Esse foi o quadro Meu Trabalho de hoje. Na semana que vem tem mais, viu? Obrigado, viu, Marlene? De nada. Isso mesmo, Rafael. E você é muito bem-vindo na equipe do Trabalho Legal. E parabéns, Marlene, pela disposição. Aliás, cada vez mais nós mulheres ganhamos espaço no mercado de trabalho. Lembrando que a nossa equipe pode acompanhar também a sua rotina de trabalho. Participe do nosso programa e envie sugestões para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com ou ligue para 61 3221 2412. E se você deseja saber um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Através desse site, você pode assistir também outras edições do nosso programa. O Trabalho Legal vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e não se esqueça, temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau!